Pessoal, bom dia. Já acordaram por aí? Todo mundo já está tranquilo aí, né? Eu só vou colocar a tela aqui para apresentar, que eu não coloquei, para gravar a reunião. Só um minutinho. Todo mundo está recebendo a tela? Ainda não, né? Tá meio lento aqui para mim hoje. Bom dia agora, né, pessoal, para todo mundo. Nessa sexta-feira, né? Choveu um pouquinho à noite, muito pouquinho, né? Nós estamos precisando de chuva, né? Bom dia a todos vocês. Pessoal, hoje a ideia é nós darmos continuidade ao entendimento dos preparos de prótese fixa. Na última aula, a gente inclusive falou, deixa eu ver se está tudo certinho aqui, está apresentando, está. Nós já passamos para vocês a técnica que nós vamos utilizar, né, que é a técnica da silhueta. Basicamente, todos os preparos que nós vamos realizar, seja uma coroa metalo-cerâmica, seja uma coroa total metálica, seja uma coroa pura de porcelana, nós vamos seguir aproximadamente aqueles passos que a gente fez. A diferença se localizará na utilização das brocas. As brocas vão ser brocas diferentes e quantidades de desgastes diferentes, mas a sequência é bastante parecida, por isso que não há necessidade, né? Não há necessidade da gente passar os outros tipos de coroa. Sempre no momento de confecção desses variados tipos de coroa, eu vou fazer uma explanação na frente antes de iniciar a aula, né? Colocar um resumo dos passos no quadro e vocês seguirão esse norte. Tudo bem? Bom, é importante nós aprendemos a fazer os preparos em dentes teoricamente rígido, que sobra uma parte ainda do remanescente, né, de coroa. Mas existe uma determinada situação que o paciente vai chegar para você e não tem a coroa, mas tem a raiz, né? Possui a raiz dental. Muitas das vezes você, ao exame clínico primeiro, na primeira visualização, você nem percebe. Mas claro, todo paciente que chega procurando uma situação dessa com a ausência de um dente em um espaço desdentado, uma das primeiras coisas que você vai fazer, né, é o nosso exame radiográfico. E claro, através da radiografia você descobre que existe uma raiz lá. Você vai avaliar se essa raiz foi tratada endodonticamente ou não, porque todas, sem exceções, haverá necessidade de estar tratada endodonticamente, não só tratada endodonticamente, mas bem tratada, né? Ou seja, você vai avaliar a qualidade desse tratamento endodôntico, se a raiz está sem processo de lesão a nível de periápice, se o conteúdo endodôntico está ocupando todo o espaço onde antes existia ali o conteúdo pulpar, né? Porque é isso que a gente caracteriza um bom tratamento endodôntico, né? Se não tiver nessa situação, você vai pedir, na maioria das vezes, para refazer, né? Esse tratamento endodôntico e vai aproveitar essa raiz como pilar. Agora, para aproveitar essa raiz como pilar, alguns princípios é fundamental você saber. Primeira coisa que você vai avaliar é se a nível cervical a crista óssea está envolvendo toda a raiz ou todo o remanescente radicular.
porque o osso precisa estar acima do defeito que está acontecendo, da fratura, da cárie, porque muitas vezes essa cárie vai aparecer para você, às vezes ele já está há tempo nessa situação, e essa cárie vai estar infraósseo, né? Vai estar abaixo da crista óssea, aí não tem jeito, você precisa primeiro fazer o procedimento de conquista de espaço biológico, né? Vai abaixar essa crista óssea em volta, porque o meu término cervical, todos, isso é regra geral, viu gente? Todo término cervical deve estar acima da crista óssea de 1,5 a 2 milímetros, né? Isso é regra. Então, uma das primeiras avaliações que você vai fazer se dá para aproveitar essa raiz ou não é esse item. Claro que se esse defeito, essa fratura, qualquer coisa que tiver nessa raiz, tiver um pouquinho abaixo e der para você realizar o procedimento de conquista de espaço biológico, né? Você vai fazer a conquista de espaço biológico, então, e levar esse osso abaixo desse defeito de 1,5 a 2 para possibilitar o seu término cervical, para possibilitar que o término cervical fique acima. É uma das exigências, é uma das necessidades de realizar esse procedimento de conquista de espaço biológico, certo? Claro que se esse defeito, à medida que ele caminha em direção apical, né? Vamos ali falar próximo de terço médio, essa raiz está condenada. Então ela teria que ser feita a sua remoção e partir para outro planejamento, certo? Mas vamos imaginar que ela esteja nessas condições, ou na primeira condição, o osso bonitinho, acima, né? A raiz acima, né, da crista óssea, ou que esteja nessa condição, o defeito abaixo, você tem a necessidade de fazer a conquista de espaço. Fazendo a conquista de espaço, se você definiu fazer a conquista de espaço, é porque você vai aproveitar. Então, se nós vamos aproveitar essa raiz, eu preciso colocar alguma coisa sobre essa raiz, né? Preciso prender, dar um suporte ali, né? Para que fique uma parte para cima para eu poder prender a coroa. E como que nós vamos chamar com essa parte que vai ficar para cima? São os núcleos, né? São os núcleos, as variedades de núcleos que a gente tem aí na prótese. E o carro-chefe da prótese é o núcleo metálico fundido, por muitos anos na odontologia. Nós vamos preparar esse conduto, vamos aprender nessa aula de hoje a preparar esse conduto, mandar o protético fundir um núcleo ali, uma porção vai ficar na raiz, outra porção vai ficar exposta para fora, para prender a futura coroa, e vamos dar continuidade aproveitando esse remanescente, isso que sobrou dessa raiz. Tudo bem? Bom, mas então a aula, para eu resolver essas situações, né, que o objetivo principal é prender a coroa, eu posso fazer um núcleo metálico fundido, eu posso fazer um núcleo de preenchimento, ou mais antigamente a gente falava de sobrenúcleo. O sobrenúcleo hoje nada mais ele diferencia um pouquinho em alguns aspectos, mas do núcleo de preenchimento. Acaba confundindo um pouco, tá? Mas vamos ver se a gente passa isso para vocês de maneira bem explícita para você entender. Hoje a gente chama núcleo de preenchimento. Se você falar para uma pessoa mais recente, que formou de uns 10 anos talvez para cá, ele não vai saber o que é esse sobrenúcleo, mas nós vamos falar alguma coisinha para você ter noção do que é. Tudo bem? Então a aula de hoje nós vamos aprender a confeccionar esses núcleos, né? Porque eu preciso criar essa situação. Muitas das vezes a boca que você vai preparar uma ponte fixa, alguns dentes você vai preparar, né, sobre a coroa. Mas em outros você terá essa raiz e não dá para desprezá-la, dispensá-la, né? A gente, aliás, é saudável você aproveitar. Até porque, eu acredito que vocês já saibam disso, quando você não remove a raiz, aquela região óssea prevalece, né? O volume dela prevalece, não acontece processo de reabsorção. Então é muito importante você seguir esse caminho. Uma definiçãozinha, então,
Os núcleos intrarradiculares, núcleos de preenchimento e os sobrenúcleos estão indicados para os dentes que apresentam-se sem a coroa clínica, com a coroa com certo grau de destruição, ou essa última definição é principalmente dos núcleos, do sobrenúcleo, tá? Um núcleo antigo mal posicionado que necessite de tratamento com prótese. Vai ser bastante, não tão frequente, mas vai aparecer na sua mão. É um paciente que vai contar a seguinte historinha. Ô doutor, eu quero colocar um dentezinho aqui. Eu tinha um dente aí que o dentista fez, mas quebrou, caiu. Ao observar, você vai ver que existe uma parte metálica, um núcleo, que na maioria das vezes esse núcleo, ele é um núcleo provisório, sabe? Que o colega colocou ali para funcionar como mecanismo de retenção. Mas você vai ver, ele está todo irregular. Então, você vai precisar acertar esse núcleo, né? Esse acerto, na maioria das vezes, é feito com resina, né? Então, nós vamos chamar isso de núcleo de preenchimento ou sobrenúcleo. Tudo bem? Esse acerto que você vai fazer para ter condições de receber a futura prótese. Os núcleos, eu vou realizar eles em dentes despolpados, principalmente não, os núcleos metálicos fundidos, todos eles só serão instalados em dentes tratados endodonticamente. Não tem como fazer um núcleo metálico fundido em um dente que não foi tratado endodonticamente. Dentes polpados. Em dentes polpados, você pode fazer o núcleo de preenchimento, certo? O núcleo de preenchimento pode ser confeccionado sobre um dente que foi tratado endodonticamente ou sobre um dente polpado ainda, né? Vamos imaginar que a coroa, um molar, está com a coroa bastante destruída, mas não tem necessidade de tratar endodonticamente. Gente, deixa eu só fechar uma porta aqui que está meio barulhento. Uma coroa que então às vezes não foi tratada endodonticamente, mas não tem lesão, não tem sintomatologia, está com a grande parte interna destruída, né? Porém, dá para você aproveitar. Então você pode fazer nesse dente polpado. Aliás, uma das grandes indicações e que eu acho versatilidade de indicação do sobrenúcleo, do núcleo de preenchimento é nessa situação. Tá bom? Então, olha só. Isso aí seria para fazer. Esse slide é para mostrar para você que esse paciente apareceu. Isso foi uma gentileza do professor Rodrigo, até que me cedeu. Ele não enxergava basicamente nada. O paciente chegou ali querendo fazer um incisivo lateral, né? E ao observar, mesmo clinicamente, tinha alguma coisinha ali, né? Que nada mais é que o remanescente radicular. Claro que foi feita a radiografia, verificou-se a necessidade da conquista de espaço biológico, o professor Rodrigo foi isso, né? Expor mais o término cervical. Então, para ter condição agora de eu fazer término cervical. Não existe término cervical. Professor, não entendi, um dente com polpa viva? Espera aí, deixa eu ver aqui. Entendi isso. Deixa eu puxar minha janela aqui, porque minha janela estava... Entendi. Um dente com polpa viva e saudável pode receber o núcleo? Pode receber o núcleo de preenchimento, porque aí você não precisa entrar no conteúdo, no remanescente radicular. Tudo bem? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, gente, para ter condições de ler. O dente apresenta com a coroa destruída, vamos imaginar um molar, certo? Só a coroa. A parte da coroa, a parte interna da coroa, existe alguns remanescentes ainda que você enxerga, certo? Existe uma quantidade boa ali, né? Até a metade cervical, terço médio, de esmalte ou de dentina, um dente com cárie.
Você olha assim, ele está bem destruído, mas ao fazer o exame radiográfico, você percebe que ele não foi tratado endodonticamente, mas não tem lesão e não tem sintomatologia. Você, claro, vai tirar todo o processo de cárie, todas as áreas socavadas, e se o paciente não sentir, o dente não tiver com sintomatologia indicativa para tratamento endodôntico, eu posso aproveitar. Eu vou colocar um núcleo sem lesão. Se tiver lesão periapical, gente, está definido, né? Tratamento endodôntico. Aí não tem nem o que ver, né? Aliás, se tiver lesão periapical, eu acredito que vocês tenham recebido essa informação, mesmo que a coroa esteja bonitona para cima, eu tenho que tratar, né? Não existe outro caminho. Essa situação que nós estamos imaginando é que o dente está destruído, tem bastante área destruída, ao olhar assim você até assusta, mas ao fazer toda essa verificação de região em periápice, né, através do exame radiográfico, não tem lesão e ele não tem, o paciente não relata sintomas dolorosos, né? Vai acontecer isso, pode ter certeza. Pode ter certeza que pacientes procurarão vocês com esse quadro. E aí o seu caminho é esse, você pode fazer muito bem um núcleo de preenchimento, até porque para não onerar, para ser mais conservador também, né? Não precisa fazer o tratamento endodôntico, você faz um núcleo de preenchimento e vai fazer uma coroa sobre esse dente. Espera aí que eu não vi de novo, eu estou com um probleminha na minha tela aqui. Alguém fez outra pergunta, né? Vamos ver aqui o que é. Não entendi não, Karine, seu questionamento aí. Não digo no que puxar ele para ter espaço. Não, ainda não. Ele está posicionado. Será que você está falando para fazer movimentação ortodôntica? Porque o dente está... Posso falar? Oi? Posso falar? Pode falar. Assim, por exemplo, na primeira foto, ele não tem nada para fora da gengiva. Aí Sim. vai puxar ele para gerar um espaço biológico, certo? Sim. Pode. Você pode seguir esse caminho. Eu até depois vou falar Aí isso. vai virar a segunda foto. Quando tem necessidade de fazer essa conquista de espaço biológico, eu posso partir para dois caminhos. A raiz. Aí no caso você está falando só a raiz, não sobrou nem... O núcleo de preenchimento é fundamental, isso eu vou falar para você. Ele tem que ter algum remanescente coronal. Ele tem uma destruição, mas existe remanescente coronal. Se ele não tiver nada de coroa, é regra básica, eu tenho que partir para um núcleo metálico fundido, tudo bem? Agora mesmo, já adiantando o que a Karine falou aí, mesmo que esse núcleo está lá embaixo, está abaixo de crista óssea, se eu quiser puxar ele ortodonticamente, ao invés de fazer a conquista de espaço, eu posso. Eu não citei isso ainda porque isso é um procedimento mais demorado, mais agressivo e mais caro para o paciente. Você concorda do que fazer uma conquista de espaço biológico? Vai depender de tempo, vai depender do ortodontista e muitas das vezes você não consegue. Então, se for distâncias pequenas de 1 milímetro, já vou sinalizar para você. Parta para a conquista de espaço biológico porque você resolve hoje. Hoje você já resolve esse paciente, você vai instalar uma coroa provisória, de repente daqui uma semana ou no próximo procedimento você já pode fazer o seu preparo para a prótese fixa. Enquanto que se você for fazer o movimento ortodôntico, vai demandar algum tempinho, né? Meses ali às vezes, né? E vai ter que pôr um provisório, vai onerar, porque você vai precisar do outro colega. Agora, claro, do ponto de vista biológico é muito mais tranquilo. Mas as maiores decisões, com mais frequência, quando são espaços, distâncias pequenas, é pela conquista de espaço biológico para resolver nesse momento. Tá bom? Deu para entender aí? Beleza, então vamos tocar para diante. Deixa eu só acertar aqui a tela. Aí. Mas enfim, né? Aqui o objetivo foi esse, ele expôs aqui, eu só queria mostrar porque ele, através da conquista de espaço, expôs o remanescente radicular, para que o protesista, então, tenha condição de colocar um núcleo aí e fazer, dar condições
para fazer a futura coroa. Na verdade, quando eu coloquei esse slide, era só para falar para vocês da necessidade de fazer a conquista de espaço e expor a raiz. Deixar a raiz sempre numa situação supraóssea, né? E o osso ficar ali abaixo, como é o normal, né? Então, aí fazendo, não vem ao caso falar sobre isso, que vocês já sabem. E aí, voltando aos nossos núcleos metálico fundido, né? E só mostrando o que seria o núcleo metálico fundido, essas duas imagens, esse caso aqui, na verdade, foi um TCC de um aluno que a gente orientou, o aluno fazendo os dois núcleos na raiz, né? Tá vendo que as raízes estão bem baixinhas, né? E isso não tinha jeito. Claro que foram tratados endodonticamente, né? E aqui os núcleos metálicos ainda em fase de prova. Aqui é para mostrar para vocês que eu preciso fabricar essa situação para agora sim ter condição de eu fazer minhas coroas. Né? Se eu não tivesse isso aqui, eu não tinha condição de prender nada aí. Então, aqui é só para mostrar como eles ficariam teoricamente, para eu colocar minhas futuras coroas. Olha aí, Karine, quem não viu e não entendeu, aqui uma situação de um núcleo de preenchimento. Esse dente apareceu, nós já aprendemos, nós já estamos doutores no assunto, sabemos que quando o dente está destruído mais de 2/3 no sentido vestíbulo lingual ou vestíbulo palatal, a indicação é uma prótese. Mas como que eu vou fazer uma prótese nessa área toda socavada, com cárie ou com algum defeito? Não tem jeito, isso tudo tem que estar regularizado internamente. Então foi colocado uns núcleos em dentina aqui, que existem uns núcleos rosqueáveis, dente não tratado endodonticamente, tá bom? Mas não justifica ele chegar dessa maneira e você, se não tiver sintomatologia, né? Se ele tiver só sentindo sensibilidade, pode ser porque está exposto à dentina, vamos fazer os testes. Se não tiver lesão em periápice, eu posso muito bem, e aí eu acho legal, fazer pelo menos uma tentativa. Vamos colocar um material aí em cima, e ver como ele se comporta nas próximas semanas, né? Se cessar toda a sensibilidade, nosso tratamento pode ser considerado de sucesso, ok? Então eu vou fazer o quê? Eu vou limpar tudo isso aqui, colocar um material no interior. Qual material está bem indicado para núcleo de preenchimento? Escreve aí, anota no cantinho do rodapé do caderno. Os dois materiais de eleição, hoje de eleições, são a resina fotopolimerizável ou ionômero de vidro. Sendo que absurdamente esmagadora a decisão em se colocar resina, porque é um material mais fácil de trabalhar, em relação ao ionômero, e muito mais resistente. Então você vai colocar a resina aqui e depois fazer o seu preparo. Vai fazer o seu preparo parcial ou total, não sei, aí depende da sua decisão, ok? Vai fazer o preparo bonitinho, alisar e confeccionar uma coroa parcial ou total sobre esse dente. Tudo bem? E beleza, cimenta a coroa e o dente vai funcionar como órgão normal, sem necessidade de maior agressividade, nem onerar o tratamento do paciente, que eu acho fundamental, você levar, ponderar todas essas coisas, tudo bem? E aqui, ó, se confunde um pouquinho, mas vamos ver se a gente consegue clarear a cabecinha de vocês. O núcleo de preenchimento e o sobrenúcleo. Muitas das situações vai aparecer dessa maneira. Hoje está uma febre de resolver isso aqui. Às vezes está com defeito aqui, né? Mesmo um núcleo antigo. Colocou-se um núcleo fibra de vidro. Aqui foi colocado um núcleo fibra de vidro no interior do conduto, certo? E a parte correspondente à coroa foi acrescentado resina pela técnica que vocês conhecem. Depois é feito o preparo bonitinho assim para receber a futura coroa. Eu posso chamar isso de núcleo de preenchimento ou sobrenúcleo também. O sobrenúcleo é bastante parecido. A única diferença que eu vejo, por isso que o sobrenúcleo era citado mais antigamente, porque não tinha esses pinos de fibra de vidro. O que aparecia pra gente assim era um pino metálico de caráter provisório, certo? Era colocado ali e aí a gente dava continuidade no procedimento. Tudo bem? Então, eu acho que deu para entender. Então, hoje está muito simples, muito tranquilo. O material que é utilizado, né? O material normalmente de eleição hoje é resina composta e ionômero de vidro. Deixa eu voltar um slide anterior que eu queria falar uma coisinha. Claro,
E quanto mais destruído, você vê que esse dente ainda tem aqui, vamos falar, 3 cúspides, né? Se eu decidir em colocar ionômero de vidro, é importante que tenha uma condição parecida com essa aqui, porque aí o material vai ficar confinado entre essas cúspides, cúspides para vestibular e cúspides para lingual, porque não acredite no ionômero de vidro. Se não houvesse a presença dessa cúspide, ou se ela tivesse fraturada aqui, não dá para confiar nele, ele não aguenta, né? Aí 100% resina. Então, na dúvida, para quê, né? Hoje vocês trabalham tão bem com resina, põe resina composta. Ela é tranquila de preparar. Agora, pode-se usar o ionômero de vidro? Pode, mas ele é mais limitado, principalmente pela questão de resistência, tá bom? Ficou claro, né? Aí, então, o nosso núcleo de preenchimento, muito comum hoje, muito como é que fala? Frequente a necessidade de você resolver essas situações assim. Agora, claro, né, gente? Se foi posicionado um núcleo de fibra de vidro, que é esse caso aqui, certeza que o tratamento endodôntico é fundamental que esteja feito, porque eu tenho uma porção dele que vai ficar preso na raiz. Tudo bem? E o nosso carro-chefe da aula é os núcleos metálicos fundidos, é o nosso enfoque principal. Então vamos dar continuidade a esse entendimento, né? Aqui estão os 2 núcleos metálicos fundidos, certo? A constituição dele, existe uma porção intrarradicular, né? Normalmente, os dentistas mais antigos chamam isso aqui, a parte que está para dentro de pino, e essa que está para fora, que vai corresponder à porção coronal de núcleo. Mas isso, a terminologia correta é núcleo metálico fundido, tá? Tudo. Quando você fala núcleo metálico fundido ou NMF, em algumas provas minhas, ou algumas vezes eu vou falar, eu fiz um NMF. O que é NMF? Núcleo metálico fundido, tá bom? Independente se é para dente anterior ou dente posterior. Quando eu pedi aquelas 2 raízes tratadas endodonticamente, uma de um dente anterior e uma de um dente posterior, é para a gente aprender, fazer, moldar, preparar a raiz e moldar um núcleo desse, tá bom? A porção coronal, né, vai ficar então exposta para fora depois de pronto. Claro, eu vou moldar isso aqui com Duralase, vocês vão ver os passos já já. Vou mandar para o protético vai fundir, mandar em metal. Em que metal que é fundido isso aí? Você pode fundir, nesse caso aqui, foi fundido em uma liga de cobre e alumínio, uma liga sem vergonhinha, que eu não gosto mais. Mas aí na clínica escola vai ser fundido assim, até porque 90% deles ainda hoje são fundidos nesse material. Mas você pode usar outra liga metálica? Sim. Pode usar o níquel cromo, que ela é superior a esse metal. Pode usar ouro. Se puder usar a liga de ouro, fantástico, gente. Porque nenhum metal é tão biocompatível como o ouro na boca. A gente não utiliza ele devido ao seu valor, do seu preço, né? Mas como nesse caso ele vai ficar internamente, depois vai ser recoberto por uma coroa, então não precisa brigar muito com o paciente em termos estéticos. E por outro lado, ele vai proteger adequadamente o remanescente radicular e interior do conduto. Mas cada vez menos a gente utiliza o ouro devido ao preço, né? Eu sugiro muito para o paciente, se ele tem alguma joia em casa, quando o paciente chega, se ele tem uma joia antiga, se ele não doa para a gente e não cobro nada mais, eu cobro o valor do núcleo. Quanto eu cobro no núcleo para fazer? R$300, independente do metal. Claro que no caso do ouro, se ele der o ouro. Porque aí eu misturo com um pouco mais, porque o ouro para se usar na boca tem que ser o ouro 22. Mas mesmo que o ouro dele seja um ouro mais baixo, você pode misturar com um ouro um pouquinho mais forte, você compra só um pouquinho, mistura para aproximar do 22 e dá para utilizar assim. Tudo bem? Sim. Na clínica nossa aqui, com mais frequência que vocês vão receber é esse aqui, a liga de cobre e alumínio, tá bom? Que é um metal alternativo. Esse metal saiu, na verdade, para substituir o ouro, tá? Retenção intrarradicular. Vantagem. Quando a gente faz esse núcleo, que vantagem que a gente tem nisso, né? Você pode, se você tiver alguma perda por algum problema na coroa, você pode remover só a coroa e deixar ele.
Paciente chegou no seu consultório hoje, perdeu uma prótese lá que tinha 10 anos, sei lá. Faz a remoção da prótese. Se o núcleo estiver bom ali, a raiz não tiver nada, para que remover ele? Então, quando você faz separados, é uma das vantagens. É importante a gente citar isso porque há muito tempo atrás fazia-se junto esse núcleo com a coroa, chamava-se coroa de espiga. Não precisa guardar isso que eu não vou cobrar. Hoje o que é mais frequente é a gente fazer da maneira que eu estou descrevendo, passando para vocês, mas se fazia coroa de espiga. Ainda tem alguma situação hoje, mas não vou entrar nem nesse detalhe, porque na prótese são tantas variedades, deixa para um momento oportuno. É quando a coroa é pequenininha, mas não vou discutir não, porque se eu ficar aqui discutindo esse motivo, e é poucas as vezes que haverá necessidade, principalmente quando a coroa não para, né? A gente vai ficar aqui muito tempo falando da biomecânica e não vou cobrar de vocês, tá bom? Quando eu faço ele, então, outra vantagem é porque eu tenho facilidade em conseguir paralelismo entre vários dentes suportes. Vamos voltar um slide aqui. Dá. Se eu preciso fazer 4 ou 5 núcleos em uma boca para eu fazer o meu procedimento para uma ponte fixa, esses dentes precisam, ou esses preparos estarem paralelos. Se um tiver assim em relação ao outro, a gente já até falou que existe a necessidade de movimentação ortodôntica. Se eu faço os núcleos, às vezes a raiz, ou esse dente era torto, eu posso consertar ele, deixar eles paralelos para possibilitar a inserção favorável da minha futura ponte fixa. Então é uma vantagem também quando eu fabrico ele, né? Então vamos entrando cada vez mais especificamente. Preparo do remanescente. Então eu já vou começar aí a preparar o meu remanescente radicular para receber o núcleo metálico fundido, né? É importante que, ao preparar meu núcleo, eu tenha de sobra pelo menos 1 milímetro de parede circundante de dentina aqui, né? Ou seja, eu não posso abrir muito a minha cavidade ao preparar o núcleo, porque senão eu posso enfraquecer as paredes circundantes. Então é importante, tá bom? Para que ele fique essa situação depois. O amarelinho aqui é o núcleo, tá ok? Então, primeiro passo. Esse passo eu chamo de preparo do remanescente coronal. Preparo do remanescente coronal nada mais é do que acertar esse topo de raiz que sobrou, removendo cárie, removendo irregularidades. Nossa senhora, hein? Removendo as irregularidades para que você possa dar continuidade, né? Para eu ter a retenção adequada, para esse núcleo segurar, quais são os fatores primordiais? Comprimento, meu núcleo tem que ter um comprimento ótimo, que nós vamos aprender. As inclinações internas desse conduto, né? Precisa ser confeccionada de uma maneira correta, nós vamos citar isso também. Diâmetro do pino, principalmente a nível apical, certo? Mas, já adiantando, quando tem dentista que tem medo de entrar no conteúdo endodôntico, entra bem fininho, um pouquinho só, né? Todo o núcleo, todo o comprimento da parte que vai ficar na raiz fica fininho. Isso é fator de perda de retenção. Ou seja, em outras palavras, eu estou querendo dizer, quanto mais espesso o meu núcleo, melhor a retentividade. Claro, né? Não é por isso que eu vou exagerar, porque aí eu vou complicar a espessura da parede que eu discuti anteriormente, as paredes que vão ficar em volta. Mas quanto maior eu puder o diâmetro, quanto maior eu puder determinar o diâmetro do remanescente radicular, de onde vai ficar o conduto, né, onde vai ficar o núcleo, no momento da desobturação, o núcleo vai ficar mais espesso, ele terá com certeza um melhor processo de segurança, de retenção. Né? E as características superficiais dele, se ele ficar mais rugosinho, isso a gente não precisa preocupar, porque lá no laboratório, ao protético fundir, ele vai passar, vai dar um jato de óxido de alumínio nesse metal e vai promover várias irregularidadezinhas, e isso, consequentemente, será melhor do que se ele viesse liso, porque quem vai segurar ele no interior do conduto será um cimento. E esse cimento terá uma melhor efetividade se a superfície estiver ligeiramente rugosazinha, tá bom? E aí pronto, se vocês saírem da aula hoje já sabendo preparar, entendendo esse slide aqui, eu já estou
quase que 50% feliz. Veja como é que eu não sou exigente, né? Só 50%, hein? Bom, olha só. Nossa raiz, então qual que é a regra utilizada no mundo inteiro? Eu vou desobturar, eu vou mensurar o comprimento da minha raiz. Como é que eu vou fazer isso? Através do exame radiográfico. Por isso que é fundamental você ter a radiografia, né? O paciente chegou, você não conhece, primeira coisa é fazer o quê? Primeiro faz o preparo do remanescente, do topozinho, né? Mas antes disso, para enxergar outras coisas, é prudente que mesmo sem mexer em nada, que você faça a radiografia. Porque o que adianta você fazer todo o preparo, tirar o remanescente de cárie, os defeitos, a hora que você vai fazer a radiografia, o dente não foi tratado canal, tem uma lesão periápice, vai perder, né? Então não adianta. Então primeiro a radiografia, para ver se vai dar para você aproveitar essa raiz mesmo. Depois você parte para os procedimentos que tem que ser feito, né? Então, eu vou mensurar o comprimento da raiz, certo? E vou desobturar 2/3. Tá vendo aqui? 2/3, ó, dessa linha branca até essa aqui. Como que eu faço isso? Um exemplo caro. Faz uma continha aí. Você mede essa radiografia, essa raiz, e ela deu 21 milímetros. Anota aí num cantinho na memória RAM. 21 milímetros. Divide esse 21 por 3. Divide 21 por 3, vai dar 3 vezes 7, 21, não é? 3 vezes 7, 21. Vou usar duas partes, então vou pegar 2 7 desses. Somar 7 com 7 dá 14. 14, então, corresponderá a 2/3 do remanescente radicular, certinho? Então eu tenho que desobturar nessa raiz 14 milímetros, certo? Vou posicionar o cursor em brocas adequadas, daqui a pouco a gente chega nessa sequência, e vou desobturar essa quantidade. Tudo bem? Agora presta atenção, além de eu desobturar os 2/3, que é fundamental, ou seja, para que o meu braço, tudo que estiver para dentro, eu vou chamar de braço de suporte, ok? É ele que vai sobrar, né? Que vai reter. E o que tiver para fora é o braço de resistência, o que tiver para dentro da raiz, e o que estiver para fora, braço de potência. Porque quem vai tentar tirar esse núcleo de posição com a futura coroa que vai aqui, né? É tudo isso que estiver para fora. Tudo que tiver para fora, então, eu vou chamar de braço de potência. E o que tiver para dentro, braço de resistência. Meu braço de resistência, idealmente, sempre deve ser maior que o braço de potência, certo? Agora, outra regra básica, tá vendo de cor vinho aqui? Roxo, né? Roxo, tá. Tô parecendo meio daltônico, né? É fundamental que esse remanescente radicular sobre aqui, para ter um tampão apical. Quanto? De 3 a 5 milímetros. Isso é regra na literatura mundial, que sobre de 3 a 5. Nós vamos chamar isso aqui de tampão apical. Isso se faz importante para evitar contaminação de via sistêmica para essa raiz ou de via externa para a sistêmica, né? Então, tem que ficar isso aqui. Ah, professor, fui fazer a desobturação com a minha broca e tirei. Senta na pedra e chora. Vai ter que refazer o tratamento endodôntico de novo para desobturar e deixar essa condição, tá? Todos os casos. Então tem que sobrar de 3 a 5 rolha apical, tampão apical de material obturador. Então eu tenho que tirar os 2/3, mas ao mesmo tempo eu preciso deixar isso aqui, tá bem? Então vamos fazer a radiografia, fácil fazer essa continha, né? Lá no laboratório todos vocês exercitam porque os dentes que vocês vão levar são variáveis. Eu gosto de fazer isso no canino, que a raiz é longa, né? Mas necessariamente não precisa, até porque não vai aparecer só canino no seu consultório, né? Porque senão você vai ter que falar assim, não moço, infelizmente eu só aprendi a fazer canino, vá, procura outro dentista. Eu só faço núcleo para canino. Então isso é regra geral para todos os dentes, né? E depois nós vamos aprender nos dentes posteriores. Isso é um dente tranquilo, um dente anterior, né? Um dente com uma raiz só. Tudo bem? Então, entendido isso aqui, claro, esse remanescentezinho a gente já aprendeu que não pode tirar, então essa cavidade que eu vou fazer aqui tem que ter
Tem que ter. Ela vai acompanhar a forma do canal que foi feito. Lembra que lá naquele slide anterior eu falei que um dos mecanismos de promover retenção é a configuração dessa parede interna. Se você determinar uma expulsividade, ou seja, à medida que caminha aqui para apical, vai afinando muito, vai fazendo isso aqui, perde retentividade. Então nós vamos nos preocupar em acompanhar o desenho da raiz. Vamos desobturar, vamos tirar apenas o conteúdo endodôntico. Eu gosto muito, ao remover o conteúdo endodôntico, eu peço para que vocês trabalhem com a broca lateralmente, force ela para, às vezes, desgastar um pouquinho mais. Não só para desgastar, mas para alisar toda essa extensão. Alisar essas paredes circundantes, porque daqui a pouco eu vou jogar resina aqui dentro para moldar. E se tiver alguma área retentiva, alguma área socavada, a resina não sairá. Dá para entender isso, né? Então as brocas de largos, que são as brocas indicadas que nós vamos usar daqui a pouco, ela nos permite a trabalhar essas paredes circundantes com bastante eficiência para resolver essa problemática. Tudo bem? Essa regra dos 2/3 de desobturação é válida para os dentes com inserção óssea normal. Os dentes que, ao fazer o exame radiográfico, você percebeu que crista óssea, todo o conteúdo que está envolvendo a raiz está num comprimento legal, né? Que deve ser ali em torno de 2, 1,5 milímetros, né? Distante da porção de esmalte. Isso é o que a gente considera um dente normal, né? Quando a gente não tem perda óssea, né? Mas alguns pacientes vão aparecer para você com a raiz dessa, com necessidade de fazer núcleo, e tem problema periodontal, tem perda óssea. E aí, como é que eu faço? Se ele tem perda óssea, dependendo do grau de mobilidade dessa raiz, está condenada. Eu vou tirar, extrair, não tem como, né? Mas se ele tiver firminho, eu posso confiar nessa raiz, mesmo tendo perda óssea. Só que aí a regra eu vou mudar um pouquinho. Tá vendo aqui, ó, como se fosse crista óssea? Então aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mensurar a altura da raiz que está envolvida por esse osso. Vamos de novo para ficar bem claro. Ó, o osso está aqui, tá vendo essa linha azul? Ó, nesse nível, o osso está aqui. Ó, aqui o osso é crista óssea, até aqui embaixo, a cervical. Então eu vou mensurar a raiz, que está envolvida pelo osso e obrigatoriamente eu vou preparar só a metade dela, né? Eu iria desobturar até aqui, certo? Isso é regra para ser utilizado nos dentes com perda óssea, tudo bem? Para que eu tenha pelo menos aí a metade, né, envolvida, né, dessa parte do osso, que é onde que vai funcionar a alavanca, a linha de fulcro, né? A linha de fulcro é que faz a tentativa de girar o dente. Então, na verdade, ela vai estar aqui. Quando o osso está mais acima, mas aqui nesse ponto ela vai estar aqui. Então, pelo menos essa metade deve estar presente o núcleo para ele funcionar, para o mecanismo de retenção. Claro que a coroa dele vai ficar longa, né? A probabilidade dele soltar em relação a isso aqui, muito maior. Mas dá para fazer sim. Tudo bem? Acho que deu para entender aí tranquilo, gente? Ficou tranquilo, não ficou? Na verdade, eu brinco até com os meninos, no dia dessa aula, leva uma calculadora científica para fazer essas continhas, né? Isso é fundamental. Gente, prótese é assim, olha só. Isso é planejamento. Você chegar em clínica, né? 7º período, que você vai estar autorizado, é saber, tem um dente com a raiz, professor, olha, faz um relatóriozinho bonitinho, escreve, é tão bom quando a gente vê o aluno organizado, né? Vem nos guardados da prótese fixa, agora do 5º período, faz isso, levantamento, não, eu preciso fazer uma radiografia inicial, vou medir, dividir por 3 e vou usar 2/3. Lembra de todos esses conceitos, coloca ali, porque o professor vai perguntar para você qual que é o seu planejamento para hoje. Não, professor, hoje eu tenho essa raiz aqui, ó, eu sei que eu preciso mensurar, fazer radiografia inicial, eu vou mensurar, vou dividir por 3, eu preciso tirar 2/3 do remanescente radicular, mas preciso deixar de 3 a 5 de tampão apical. Vou alisar as paredes circundantes para poder fazer a moldagem do meu paciente. Isso é planejamento e isso é estar com conteúdo teórico, memorizado, né?
Agora, o duro é você chegar no aluno, e esse mesmo aluno pode falar para o professor, só que eu estou com medo de entrar aí, de perfurar a raiz, sei lá, não sei como que eu entro. Gente, isso o professor vai sentar um pouquinho e fazer para você. Você ter dificuldade é o primeiro procedimento que você está fazendo na boca, tudo bem. O que não pode é essa primeira parte que eu relatei de descritos, conteúdos teóricos memorizadozinho, certo? Porque vocês são inexperientes, né? Ter dificuldade no primeiro, tudo bem. Agora o triste é chegar para o aluno, você vê a raiz, o que você vai fazer? Professor, não, será que dá para fazer um núcleo aqui? Não sei, será que... Porque a gente precisa fazer o que para ver? Aí esquece do exame radiográfico, esquece de toda essa regra, de todo esse protocolo. Isso é ruim. Isso quer dizer que os conteúdos teóricos não estão memorizados, não estão, né, fixado ainda. Então precisa. Olha a importância. Paciente com pernose que preparamos. Não entendi. Abre o microfone aí e clareia a minha cabeça na pergunta. Professor, tá me ouvindo? Tudo bem? Eu vi que o paciente com perda óssea, que a gente prepara metade da medida da raiz, aí a outra metade vai corresponder ao tampão apical, certo? Pode ser que sim. Pode ser. Aí ele também tem que ter obrigatoriamente de 3 a 5 milímetros. Também, regra geral, tá bom? Mesma regra. Gente, vocês entenderam a dúvida dele aí? Ó, presta atenção, até para questão de provas. Não vai falar simplesmente que vai preparar metade da raiz. É a metade da raiz que está envolvida pela crista óssea, tudo bem? Precisa estar descrito assim para eu entender, tá? É a metade da raiz, você vai mensurar, claro, lá na radiografia você vai ver onde está a crista óssea, e você vai sempre preparar a metade. Claro que vai sobrar, precisa sobrar tampão apical de 3 a 5, sempre, tá? Não existe situação que a gente passe por cima desse pré-requisito. Belezinha? Deu para clarear aí? Ok? Mas então, viu, gente? Então é importante demais, olha, né? Como eu cheguei lá na clínica um dia, a menina falou assim, não, professor, eu vou tirar 2/3 da raiz. Eu falei, tudo bem, você vai tirar 2/3, mas quanto que é 2/3 do seu dente aí? Porque eu não sei, né? Não fui eu que fiz a radiografia, eu não falei assim pra ela, né? Claro, mas eu preciso dizer que... Não, professor, é 2/3, professor, 2/3 é 2/3. Eu falei, mas minha filha, 2/3 de 30 é uma coisa, 2/3 de 15 é outra, 2/3 de 21 é outra. Aí a gente vai ficando meio butina, né? Vocês entenderam? Então, por isso que precisa estar dominada a técnica certinho. Falei, de repente você me fala que 2/3 aqui, eu saio lá no olho do paciente, eu não sei o comprimento dessa raiz. Então, precisa ter, né, seguir esse protocolozinho para você saber o comprimento. Ou seja, tá com os conteúdos teóricos dominados. Né? Porque ter dificuldade de fazer no começo, tudo bem, não tem problema. Né? A gente faz um pouquinho, mas agora não lembrar de nada, não ter um relatóriozinho feito do que vai fazer é ruim. Enfim, vamos lá. Comprimento do pino. O mínimo comprimento do pino deve ser igual ao comprimento da coroa. Esse aí é o mínimo, tá? Ok? Pelo menos, para que você tenha esse mecanismo de retenção funcionando. Deve ter 2/3 do comprimento total do remanescente. É o que a gente trabalhou, é a técnica mais utilizada. Né? A gente está mostrando esse slide, mas o que eu vou exigir de vocês é os 2/3 que vocês respondem em prova. O comprimento ideal do pino deve ser igual a 3/4 do comprimento da raiz. Vai dar mais ou menos a mesma situação. Deve ter a metade do comprimento da raiz. Material obturador remanescente deve ter de 3 a 5, é o tal do tampão apical lá que nós falamos, né? Tudo bem, nada de novidade. O comprimento correto do pino é sinônimo de longevidade da prótese. Opa, já estamos dando um diagnóstico de bandeja aí para você. Amanhã cedo, na hora que você for atender na sua clínica ou na clínica escola, que chegar um dente com um pino caindo demais, o paciente relatando que não está parando na boca dele, primeira coisa, quando uma coroa cai com o núcleo, olha só, você olha a coroa. Se a coroa veio junto com o pino, quem que está falhando? O pino. Com certeza o comprimento dele não está adequado, ele não está bem adaptado nas paredes circundantes. Concorda? Agora, se o paciente chega com você com a coroa na mão, ele te entrega a coroa, mas o núcleo ficou lá, o problema está na coroa, ou no cimento que foi usado, não sei. Entendeu? Para você fazer o diagnóstico. Agora, se toda vez ele chega com o pino junto com a coroa, já saiu junto, a falha está no pino, no núcleo.
né? Agora, se vem com a coroa na mão sozinha, a falha está, pode ficar tranquilo, o núcleo está funcionando bem lá no remanescente radicular. O reparo, a visualização, o cuidado vai ter que ser feito na região coronal, na região do núcleo que segura a coroa. Inclinação das paredes do conduto. Paredes paralelas proporcionam maior retenção que as paredes inclinadas. Claro, vamos imaginar esse dente que eu estou na mão aqui. Aqui seja a porção cervical, um dente superior. E aqui a apical. Certo? Quanto mais paralela, melhor. Mas quase todos, ou 100% dos nossos núcleos vai ter essa configuração. À medida que caminha para a apical, vai convergir. Não pode convergir demais. Se convergir demais, você perde retentividade. Então a gente usa a configuração das paredes, desobtura deixando, porque é impossível, só se a gente fosse um computador, tivesse olho de computador para manter esse paralelismo. Se eu conseguir esse paralelismo, claro, a segurança será muito maior, a retenção, né? Mas não conseguimos, por isso que aceita-se essa pequena inclinação. Busca-se seguir a própria inclinação do conduto, o que a gente falou, que foi alargado pelo tratamento endodôntico. Tá bom? Por isso que eu falei que além de você remover o conteúdo endodôntico, eu gosto que dá uma trabalhadinha mais com o objetivo de alisar a parede, essa parede interna, do que propriamente tirar. Mas em algumas situações eu peço para tirar um pouquinho, para que a gente tenha uma largura, uma espessura do núcleo maior, porque isso também é fator de segurança de retentividade melhorada. Diâmetro do pino. Deve-se preparar o canal com 1/3 do diâmetro do dente. É mais ou menos aquele primeiro desenho que eu passei, você deixando 1 milímetro por fora. Deve existir pelo menos 1 milímetro de tecido radicular entre as paredes do canal preparado e a superfície externa da raiz. Nada a declarar, o que a gente falou. Para que o metal apresente resistência satisfatória, deve ter pelo menos 1 milímetro de diâmetro na sua extremidade. Ela é cervical, apical. Você moldou o núcleo, né? Então a parte mais apical dele aqui, o meu núcleozinho agora é assim, essa partezinha que eu estou falando. Se for muito fininha, não vai parar. Então a literatura aí descreve valores mínimos de 1 milímetro, né? Lá em cima. Porque claro que essa parte aqui vai ser mais espessa, né? Vai ser mais grossinha. À medida que vai caminhando para apical, vai afinando. Mas o final, lá em apical, deve ser igual ou maior que 1 milímetro, para você também ter uma segurança, uma retentividade boa, né? Isso aqui, ó, essa partezinha aqui, também não deve ser menor que 1 milímetro. Textura da superfície, a gente falou que o protético vai passar um óxido de alumínio, vai jatear, isso aqui vai mandar para você no metal jateado, com micro retençõezinhas. Você às vezes não vê o olho nu, mas vai estar assim. Isso vai favorecer o processo de fixação através do cimento no interior do conduto. Tudo bem? Ó, presta atenção aqui, eu nunca falo isso aqui, aí depois eu fico arrependido, porque na hora que eu vou fazer o preparo, vocês têm dificuldade. Tá percebendo que o núcleo, ele não está no ângulo cavo superficial, lá no limite. E deve ser assim, do jeito desse aqui, ó. Porque aqui vai ser ocupado pela coroa. Eu tenho que ter espaço. Segundo o tipo de coroa que eu estiver fazendo, eu tenho que ter espaço. Se for uma coroa metalo-cerâmica, eu tenho que ter um espaçozinho de 1,5, não é isso que nós combinamos? Para passar o metal, o páquer e a porcelana. Se for uma coroa total metálica, não precisa. Ele pode ser mais cheinho, tendo espaço só de 0,5, né? Que a gente vai discutir isso quando for uma coroa total metálica. O que é importante é você saber que ele vai ficar no centro da raiz. Ele não deve vir até o final. Se você coloca ele até o final, é uma das coisas que vocês erram, às vezes, na hora que está moldando, você está impedindo, você está ocupando o lugar da futura coroa. E não pode, tá? Dentes tratados endodonticamente. Verificar. Bom selamento apical. Opa, faça a radiografia e verifica o meu selamento apical. Não pode estar frouxo, né? A gente enxerga, às vezes, alguns espaços translúcido, radiolúcido, não translúcido, radiolúcido. Lá no final da radiografia, às vezes é porque você não condensou bem, você ou o colega, não condensou bem o conteúdo endodôntico. Então, às vezes, haveria necessidade de retratar esse conduto. A ausência de sensibilidade, né?
É claro que o paciente que chegar nessa condição de necessidade de fazer, você vai verificar isso primeiro, né? Vai trabalhar inseguro? Se o paciente está reclamando que tem alguma sensibilidade dolorosa? Não, né? Ausência de exudato, claro, o acidente não pode ter presença nenhuma. Ausência de fístula, ausência de processo inflamatório. Ou seja, você tem que investigar adequadamente se toda a situação está controlada, sem lesão e sem sintomatologia, para você dar continuidade. Como é que você vai fazer uma coroa metalocerâmica, onde você vai cobrar 1.500 da coroa mais 300 do núcleo 1.800 e daqui 3 meses, 4 meses, esse paciente volta com esse dente perdido ou com problema endodôntico para ser resolvido? Jamais, né? Ah, professor, mas o paciente chegou e não está claro, eu fiz esse exame aí, essas coisas, tem alguma coisinha que está me gerando dúvida. Não tem problema, põe um núcleo provisório, existe isso, um núcleo metálicozinho provisório, nós vamos fazer no laboratório por coroas provisórias com esse núcleo. Cimenta uma coroa provisória, seu João, vai embora, o senhor vai ficar aí uns 2 meses, 3 meses, vamos observar. Se resolveu, se o procedimento que eu fiz aqui, que eu estou acreditando resolveu parar a dor, se não tiver, a gente parte para o procedimento definitivo. Se não, seu João, nós vamos ter que fazer. Às vezes há necessidade de retratamento desse canal, desse conduto. Tudo bem? Essa é a maneira mais coerente, mais prudente, né? Então, aqui o que a gente está querendo dizer é que, para dar continuidade ao procedimento do núcleo, né, da desobturação, todos esses fatores, essas questões precisam estar resolvidas, sanadas. E vamos aí entrar propriamente dito no preparo. Preparo do conduto, né? Remoção do material obturador. A gente já aprendeu quanto que eu devo tirar. Vamos ver agora que instrumental que nós vamos utilizar, né? Na literatura aí existe a sugestão de alguns materiais, né? Broca de piso, brocas Glates-Glinden, que vocês já conhecem, vocês utilizam essa broca, eu acho que na endodontia, mas a gente vai fazer uma consideração negativa dela, para, se possível, você evitar de usar. As brocas de BET e as brocas de largos, que é as brocas que nós preferimos, pedimos para vocês, tá bom? O que eu precisava falar mais aqui? Não, é só isso. As brocas a gente pediu de tamanho 2, 3 e 4, né? Acredito, olha aí, né? Por quê? Porque essa é a broca de largo, tá vendo? Eu gosto muito da broca de largo porque toda essa extensão, a parte ativa dela, ela na verdade ela é convergente, quase que cilíndrica convergente. Então a gente pode desobturar confiando nela, que ela vai já deixar o meu preparo, principalmente se eu pressionar contra as paredes circundantes, adequado, né? E justamente ela não promove irregularidades. Eu posso pressionar ela contra as paredes circundantes, que ela não promove irregularidades. Diferente da broca Gates-Glinden, ela é uma broca bastante parecida com essa aqui, vocês confundem com frequência no laboratório, mas olha, eu vou exagerar, mas ela tem essa forminha aqui da minha mão, tá vendo? Ela tem essa parte aqui, maiorzinha aqui, tá vendo? Ela começa assim, ela é em forminha de uma pera, a Gates-Glinden. E dá para perceber que se eu entrar com isso aqui no interior do conduto, a parte da broca correspondente a isso aqui, essa área, ela vai determinar uma areazinha maiorzinha aqui, não vai? Um ponto de retenção. A hora que eu jogar resina ali dentro do meu conduto, a resina vai prender. Então, por isso que eu não gosto que vocês trabalhem com a broca Gates-Glinden. Eu sei que alguns professores vão mandar. Se você quiser tirar, não tem problema, tá certo. Se você quiser usar a broca Gates-Glinden para apenas remover o conteúdo endodôntico, o conteúdo que está aqui dentro, tudo bem, não tem problema. Mas tome o cuidado para não pressionar ela contra as paredes circundantes. Se precisar pressionar para alargar o conduto um pouco mais, faça com uma broca desse tipo, com a broca de largo, porque ela vai alisar toda a área que você tocou, não vai promover retenção. E aí você não vai ter dificuldade de moldar o interior do conduto daqui a pouco. Tudo bem? Então, aqui a sequência seria radiografia, né? Periapical, para eu medir. Broca de largo, comprimento, você vai determinar as regras prévias que a gente está falando aqui, os 2/3, você saber quanto que você quer. Outra coisa importantíssima, isso é Sidney que fala, não é livro não, hein? Eu faço isso com os meninos, eles às vezes
acha ruim porque fica um pouco mais demorado, mas isso é muito prudente, principalmente a hora que você chegar em clínica, para você não trepanar, não sair com essa broca aqui para fora, né? Porque se sair, senta na pedra e chora, né? Se trepanou aqui, buticoterapia no dente, vai ter que extrair e fazer implante. Vira e mexe, eu e o professor Rui somos chamados lá para socorrer um paciente que perdeu um dente. Claro que não é com muita frequência, e vamos torcer para que isso não aconteça com essa turma, mas para que a gente ponha um implante numa região onde algum aluno trepanou um conduto inadvertidamente, né? Como é que vai falar para o paciente que perdeu o dente? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: se você mensurou o dente e chegou à conclusão que vai ter que entrar 14 milímetros, eu ensino lá no laboratório, entra primeiro 12, entra, até porque você pode ter errado na radiografia, né? O comprimento, lá na hora, o eixo, lá na hora de tirar. Então entra por prudência 12, vai lá, faz uma outra radiografia, pode fazer assim no paciente também. Faz e fala, não, beleza, eu posso entrar os 14 com segurança. Porque às vezes ainda dá tempo você socorrer, principalmente se você está saindo com a broca meia fora. Você vai ver nessa radiografia, opa, vou corrigir aqui um pouquinho. Agora, e também você mensura o tampão apical que você está deixando. Porque o ruim é você achar que é 14, já dá uma de gostosão, já entra direto. Quando você vai ver, os seus 14 era 16. E aí entrou demais. Porque a radiografia estava mentirosa. Aí a sua rolha apical já está menor. O que você vai fazer? Refazer o tratamento endodôntico para começar de novo. Então é muito prudente que, se você sempre recue por segurança, 2 milímetrozinhos. E checa com outra, gasta mais uma película, faz uma radiografia a mais e verifica. Não, eu posso sim. Claro que, ó, o pessoal confunde. Se eu tenho que entrar 14, eu entro 12 primeiro, meus 12 não correspondem aos 2/3. Eu tenho que acrescentar os 2 milímetros depois. Deu para entender? Porque tem gente, não, professor, não, mas o senhor não falou que era para recuar 2? Eu falei, é medida de segurança, só para você ter uma segurança. Mas se você checou na radiografia e está tudo certinho, você pode agora, com muito mais segurança, entrar mais os 2 milímetros que faltava para desobturar os 2/3. Você precisa, obrigatoriamente, desobturar os 2/3. Tudo bem? Então é isso que a gente queria falar. Que horas são? 8h31. Vamos lá um pouquinho. Eu achei que eu ia completar essa aula hoje. Gente, a gente colocou na sequência lá, e eu estou postando, não sei se vocês têm percebido, as aulas lá no YouTube, viu? Essa mesma aula, eu estou gravando ela, daqui a pouco eu posto. Quem quiser ver de novo, está disponível lá. Às vezes, aquele cronograma que a gente fez, principalmente na prótese, que é muito detalhe, depende muito do andamento de cada aula. Pode ser que a gente atropele um pouquinho alguma aula, não vou conseguir terminar, vou ter que dar no outro horário, ou o contrário, tudo bem? Mas depois no final tudo dá certo, tá ok? Essa aula mesmo eu acho que eu não vou completar ela. Aí a gente, na próxima aula da terça-feira, se você for lá na terceira semana, às vezes já está relatando outro assunto, e às vezes não vai estar coerente, tudo bem? Mas a gente acerta isso no momento da prova para que eu não cobre coisa que eu não dei para vocês. Análise crítica dos dentes tratados endodonticamente. Abertura do conduto sempre com broca no sentido horário, broca interior de conduto, sempre broca em baixa rotação, brocas de larga. Brocas de largo. Nunca brocas de alta rotação no interior do conduto, hein? Protocolo. Para não correr o risco de trepanar. Já conheci colega aí que fazia preparo de núcleo com broca em alta rotação. Pegava uma broca daquela 3203 que vocês conheceram na última aula para fazer o preparo das faces proximais e agora imagina o risco, né, de trepanar uma raiz. Outra dica também, viu? Quem quiser pode seguir esse norte. Porque na literatura fala, se você está lá na clínica e quer iniciar, fez toda a mensuração, quer iniciar a desobturação com calcador de paiva e fogo, né, nos cones de gutapercha que está no interior do conduto, é válido. Pode também. Fala, eu vou tirar aqui até onde der para eu ir, se eu tenho que ir 16, às vezes dá para ir até 10, 11, com os calcadores removendo, é muito mais seguro que a broca. Pode fazer assim? Pode.
não tem problema nenhum. Mas vocês vão ver que, seguindo todas as regras direitinho, mesmo com a broca de largo, até porque não oferece, ao entrar no conduto, não deve oferecer resistência. Se oferecer resistência, a hora que você está posicionando a broca ainda, opa, para ali. Vai lá, faz uma radiografia. Porque de repente você está saindo, né, do longo eixo, está indo lateralmente na parede de dentina e às vezes dá tempo salvar ainda, né? Então, se oferecer resistência, pare, faça uma radiografia e verifica, tá? Porque o conteúdo endodôntico não fornece resistência. Você posicionou o broca, colocou ali, ele vai saindo facilmente. Análise crítica dos dentes tratados endodonticamente. Abertura do conduto sempre com brocas no sentido horário. O preparo para pino deve ser imediato após a obturação. Isso seria o ideal, né, gente? Quando você trabalha colado com o endodontista, ou até você pode pedir para o endodontista. Eu peço, quando eu mando meus tratamentos endodônticos para o endodontista, eu já peço, favor, desobturar para futura colocação de NMF. Aí o endodontista já faz isso, né? Já manda desobturado. Mas é sempre prudente, e eu fui um dos que votou contra, porque alguns professores queriam tirar esse procedimento da prótese, deixar para vocês fazerem em outro momento. Eu acho isso absurdo, porque em todas as escolas do mundo se aprende a fazer isso, é na prótese. E até porque vários pacientes vão aparecer na sua clínica diária lá fora com o dente tratado e que não foi desobturado. Quando você trabalha a nível de especialidade, tudo bem. Então, isso procedimento sempre foi da prótese. Então, você tem que aprender e fazer, não adianta ficar com medo, não. Vamos fazer, sim. Trabalhamos assim há 20 anos aí na clínica, por que de uma hora para outra a gente tem que parar com isso? Então, precisa aprender a fazer, sim. Tá ok? A desobturação. Agora, claro, se você trabalhar colado com um especialista de endodontia, pode pedir para adiantar o procedimento para ele já desobturar, porque aí lá na hora que ele está colocando os cones, ele já vai lá e corta os cones de gutta-percha nessa altura, né, nos 2/3 lá. Ok? O preparo, então, no pino deve ser imediato. Então, claro que essa situação, muitas das vezes, mas muitas mesmo, não vai acontecer assim, né? Aqui a gente até sonha com isso para ver se podia tentar casar, mas é difícil, porque vocês fazem ali no 5º ou 6º período do tratamento endodôntico. Desculpa, gente. Depois esse paciente vai esperar na fila de prótese para ser atendido no 7º ou 8º. A colocação do núcleo o mais rápido possível, sim. Existe uma briga aí grande dos protesistas com os endodontistas e deve ser o mais rápido possível, né? A colocação para evitar contaminação, né, gente? Então, terminou o tratamento endodôntico, deve ser, sim, a colocação do núcleo metálico fundido o mais breve possível. Para proteção do remanescente, para vedamento do conduto e para retenção, mesmo que seja uma coroa provisória agora, né? Que você vai fazer, não vai fazer a definitiva ainda. Principalmente se estiver localizado num dente anterior. Tudo bem? Então, os núcleos metálicos fundidos. Existem os núcleos uniradiculares, são os dentes aí, o segmento anterior, né? Até nível de premolar aí, alguns. E os multiradiculares com raízes paralelas, que nós vamos fazer núcleo simples. No grupamento dos dentes posteriores, né? Os dentes multiradiculados. Na maioria das vezes, gente, esmagadora, eu acredito que 95% das vezes, dá para a gente resolver com a instalação de um núcleo simples, que é o que nós vamos aprender, a confecção de um núcleo simples. Agora, em algumas situações, desses multiradiculares com raízes divergentes, nós podemos fazer um núcleo dividido. Eu vou só mostrar em aula teórica para vocês, não vou fazer porque não dá tempo a gente fazer, visto que o que você precisa é desse aqui, porque 95% das situações você poderá resolver com núcleo simples, mesmo sendo um dente multiradicular. Então vamos fazer o básico primeiro, né? Vamos deixar a pintura, o acabamento, as coisinhas para depois. Na vida é assim, porque se aprender o norte, você nortear o caminho certo, primeiro, o básico, né? Enfeitar, fazer as outras coisas depois. Tá? Então nós vamos aprender a fazer o simples no dente uniradicular e
nos multirradiculares. E espero que vocês passem pela experiência na clínica de fazer pelo menos um de cada, para ter a experiência para depois fazer no consultório. Tá bom? Isso a gente já falou, né? Superfícies lisas do núcleo, ela deve vir com um pouquinho de retenção. Olha aqui falando que ele vai passar o óxido de alumínio, que a gente já falou, para melhorar as características, então, consequentemente, a sua retenção. Existem os núcleos pré-fabricados, que não são esses que eu estou falando, são núcleos que hoje que já vem pronto, né? De titânio, de fibra de vidro. O professor Vitor, na dentística, acho que vai falar bastante para vocês, que a dentística usa mais esses núcleos hoje do que a gente. A gente usa também, porque depois você vai finalizar uma prótese, mas é mais utilizado por eles na dentística, tá bom? O nosso carro-chefe é o núcleo metálico fundido. Por isso que eu vou passar mais rápido e não devo cobrar de vocês também, tá ok? Por curiosidade, quem quiser ler os slides depois, tá tranquilo. E aí nós vamos aqui começar confeccionar, mas eu vou deixar para a próxima aula então, tá bem? Os núcleos metálicos fundidos, nós vamos... Só passando aqui para eu ver. Eu vou deixar para entrar na técnica propriamente dita, né? Da desobturação e a moldagem com Duralay, a gente deixa para a próxima aula, tá bom? Tudo tranquilo aí? Se alguém quiser abrir o microfone para perguntar alguma coisa, é muito bom quando tem essas perguntas, né? Dá um pouquinho de trabalho aqui para a gente ler, mas abrindo o microfone fica fácil porque a coisa fica mais dinâmica. A dúvida sua pode ser dúvida de quase todo mundo, né? Tudo bem por aí?